Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas vantagens e desvantagens do Bubble. Para você que ainda não conhece essa ferramenta ou já conhece e já está utilizando, vai ser bem legal para a gente frisar alguns pontos importantes aqui sobre ela. E vamos ver se você concorda comigo. E se você acha também as mesmas coisas, as mesmas desvantagens e vantagens aí que o Bubble tem, tá? Antes da gente chegar ali no conteúdo, de fato, já te peço para você se inscrever e deixar aquele like aí também e participar aqui com a gente no canal Yes No Code. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Preparei um slide aqui para a gente falar sobre vantagens e desvantagens da ferramenta Bubble. Antes da gente entrar nas vantagens e desvantagens, eu só quero falar aí para você que não conhece o Bubble, né? Bubble é uma ferramenta no code para você construir aplicações de forma visual. Essa aqui é a carinha dele, né? Do Bubble, da página do Bubble, onde você cria o seu site, seu aplicativo, sua aplicação, seja web ou seja mobile. É assim que você vai encontrar quando você entrar lá no Bubble. O site é bubble.io, então acessa lá depois para você se familiarizar, fazer o seu cadastro lá e começar a utilizar essa ferramenta. A gente tem vários tutoriais bem legais aqui, um curso de introdução do zero para você que nunca mexeu com o Bubble, para você aprender do zero a utilizar essa ferramenta. Então é assim que ela se parece aqui, né? Ela tem esse editor visual aqui com esses componentes do lado esquerdo e esse painel de propriedades do lado direito que você pode ir fazendo tudo de forma visual e aqui você vai construindo o seu site, seu aplicativo, tudo o que você quiser construir aqui, beleza? Bom, vamos lá então. Quais são as vantagens que eu visualizo em relação ao Bubble, tá? Deixando bem claro aqui que essas são as minhas opiniões, a forma como eu enxergo a ferramenta. Inclusive, se você tiver alguma opinião diferente, se você quiser citar alguma coisa que você acha que é uma vantagem ou uma desvantagem, manda aqui o seu comentário nesse vídeo e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Bom, primeira vantagem que eu vejo em relação ao Bubble, e até comparado com outras ferramentas também, é que ele tem um conceito de tudo em um, né? Então, o que eu quero dizer com esse conceito de tudo em um? O Bubble é uma ferramenta bem completa, né? E ele tem a parte de design, onde você faz todo o design da sua aplicação, do seu site. Ele tem uma parte de workflows, que é onde você determina todas as ações que acontecem dentro da sua aplicação. Então, assim, quando o seu usuário clicar no botão tal, vai para a página tal, ou faz alguma coisa, esconde alguma coisa. Então, tem várias coisas que você pode fazer com os workflows, né? E algumas ferramentas no code não têm essa parte de workflow ainda internamente. Você precisa de uma outra ferramenta para fazer essa parte. E o Bubble já tem. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. Outra vantagem bem legal é que o banco de dados do Bubble é dentro dele mesmo. Você não precisa de uma ferramenta terceira para hospedar as informações, para armazenar as informações ali. Ele mesmo já tem essa capacidade dentro dele de ter um banco de dados, de guardar as informações dinâmicas ali dentro desse banco de dados, tanto para guardar, para modificar, como para exibir também essas informações no seu site ou no seu aplicativo. Então, o fato do Bubble ser uma ferramenta tudo em um, que tem todas essas partes integradas dentro dele, faz com que ele seja bem poderoso e isso é uma grande vantagem em relação a outras ferramentas que às vezes não tem tudo isso em um e você precisa de outras ferramentas para suprir essas outras partes que a ferramenta não tem. Então, eu acho isso uma grande vantagem do Bubble, tá? Uma outra grande vantagem que eu acho, né, e que tem um pouco de relação com esse primeiro ponto que eu falei, é o fato de você poder criar cadastro e login de usuários dentro do Bubble mesmo, sem precisar de nenhuma outra ferramenta terceira para fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, no Webflow, por exemplo, né, hoje você não consegue fazer isso de forma nativa. Você precisa de uma outra ferramenta para poder fazer. É possível? É. Mas no Bubble é possível sem precisar de outra ferramenta. Então você consegue criar lá uma área de cadastro, uma área de login, a área de usuário logado, fazer toda essa gestão de usuários, de senha, de login, de acesso com o próprio Bubble por causa dele ter esses recursos já de forma nativa dentro dele, tá? E você não precisa instalar nada para usar isso, tá? Isso é muito legal.
Uma outra coisa que é uma vantagem bem legal é a parte de flexibilidade e de customização do Bubble. O Bubble ele é muito flexível e muito customizável, então você pode fazer praticamente o que você quiser ali, inclusive até tirar algumas ideias fora da caixa ali, dar uma hackeadinha até no Bubble para fazer algo que você queira fazer que às vezes não seja possível fazer num primeiro momento. Você tem muita facilidade, muita flexibilidade e ele é muito customizável, então você pode fazer o que você quiser. Isso é legal e nem toda ferramenta oferece esse nível de customização e de flexibilidade. Porém, já vou dar uma ressalva aqui, né? Tem alguns pontos de vantagens e desvantagens que eu vejo dois lados da moeda, tá? Tem pontos que são vantagens na sua maior parte, mas também vem com algumas desvantagens embutidas. E o mesmo acontece para desvantagens que vêm com vantagens embutidas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu acho que ele é muito flexível e customizável, ele traz alguns outros problemas de ter tanta flexibilidade, tanta customização, que outras ferramentas, às vezes, que são um pouco mais travadinhas ou mais encaixotadas, elas têm facilidades, né, a mais, ou elas te deixam chegar mais rápido no resultado final por você não ter tanta customização e tanta flexibilidade. Por quê? Porque o fato de você não poder fazer qualquer coisa ou o que você quiser te limita um pouco, e essa limitação acaba trazendo um pouco de foco também, e o que fica muito flexível e customizável abre tanta possibilidade de você fazer qualquer coisa que às vezes você pode desfocar um pouco, perder tempo em coisas que não são essenciais ou querer customizar demais no momento que não precisa, então é um pouco de desvantagem em relação a ser muito aberto. Mas é legal que seja, porque você pode fazer o uso dessa flexibilidade, dessa customização quando for necessário, tá? Uma outra vantagem, a vantagem óbvia, assim, acho que de todas as ferramentas no-code, mas principalmente do Bubble, por ser uma ferramenta muito no-code, não tanto low-code, que é que você não precisa escrever código. Já numa ferramenta low-code, provavelmente você vai escrever código em algum momento, né? Então, o fato de não precisar escrever código é uma grande vantagem do Bubble. Outra vantagem são, né, os componentes prontos que ele já traz. Então, já tem uma série de componentes prontos ali para você usar, você não precisa nem criá-los do zero, né? Você só precisa fazer o uso deles ali mesmo. Então, isso é uma mega vantagem, né? Porque você já tem ali uma série de componentes para utilizar logo de cara. E plugins também é uma grande vantagem. Eu acho uma coisa muito bacana o fato dele ter plugins, né? Porque se não tivesse plugins, eu acho que limitaria bastante as coisas que você consegue fazer. Mas pelo fato de ter plugins, você consegue ir ainda além, né? Mais além do que você iria, porque você consegue utilizar esses plugins que são feitos por desenvolvedores ali, que estão criando mais recursos para o Bubble. Inclusive, você pode também você mesmo criar o seu próprio plugin, caso você ache que seja necessário, você tenha esse conhecimento. Por que não, né? Então, é uma grande vantagem você poder utilizar plugins dentro do Bubble e já utilizar os plugins que já existem e fazer os seus próprios também, se for o caso. Outra vantagem muito legal é o fato de você poder integrar APIs dentro do Bubble. Isso traz um poder enorme, né? Você pode consumir diversas APIs de vários serviços disponíveis por aí para pegar dados, informações, fazer qualquer tipo de coisa que essas APIs permitem você fazer. E é isso que traz superpoderes aí até para o Bubble, em termos do que você pode construir, fazendo uso de APIs já existentes e muito poderosas, né? Então, isso é uma outra grande vantagem, fazer o uso de diversas APIs no Bubble. E por último aqui, é muito importante mencionar que o Bubble tem uma vantagem muito legal. Ele é muito fácil de aprender, ele é muito fácil de começar a usar. Qualquer pessoa praticamente pode chegar lá e começar a fuçar e fazer alguma coisinha, mexer por aqui, por ali, e vai conseguir fazer alguma coisa ali no Bubble. Inclusive, se você ainda não assistiu o curso completo de Bubble que tem aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, ó, para você ir lá e conferir esse curso. Você vai ver como você assistindo esse curso, você já vai começar a dar os seus primeiros passos no Bubble e vai ver como é muito fácil, muito simples de aprender. Então, essa é uma grande vantagem, sem sombra de dúvidas, em relação ao Bubble. Só que nem tudo são flores, então vamos para as desvantagens. Claro, temos algumas, e eu, sinceramente, até tive bastante dificuldade de pensar em mais desvantagens. Eu até gostaria que você comentasse aqui sobre vantagens e desvantagens que você também encontra no Bubble. Manda aqui no seu comentário, aqui, ó, na caixa de comentários, escreve aí
e manda para mim para eu saber mais como é que vocês percebem aí o Bubble, porque foi difícil compilar a lista de desvantagens, mas sim, tem algumas que me incomodam bastante, são importantes ser citadas, tá? Mas eu diria que, assim, essas desvantagens, elas são relativas e são solucionáveis, tá? Mas existem. Então, vamos lá. Primeira principal desvantagem, assim, que eu vejo em relação até outras ferramentas que eu gosto de utilizar também. Configurar a parte de responsível dá bastante trabalho, tá? E realmente essa parte do Bubble eu acho que precisa de melhoria urgente. E eu acredito que até a equipe do Bubble já esteja trabalhando nesse ponto e deva lançar alguma melhoria em breve. Mas por enquanto estou fazendo esse vídeo aqui, a gente não tem essa novidade. Então essa parte de responsível continua sendo assim um pouco ruim e dá bastante trabalho, bastante confusão ali na hora de configurar e de deixar tudo certinho. Então se você é um pouco mais exigente assim, nessa parte de responsível vai dar um pouquinho mais de trabalho para deixar tudo nos trinks, tá? Principalmente se você já utilizou, por exemplo, o Webflow, você vai ver uma nítida diferença aí e uma desvantagem em relação a essa parte do responsivo no Bubble, tá? Mas eu, graças a Deus, assim, ó, tô esperando, rezando, tomara que isso melhore, porque aí vai ser muito bacana, tá? E aí a gente vai ter menos desvantagens e mais vantagens. Bom, o editor visual livre, né? Isso também é um ponto que está relacionado com essa parte do responsivo, dá tanto trabalho, eu acredito, né? Mas o fato do editor visual do Bubble ser um editor livre, tá? O que isso significa? Ele não utiliza conceitos baseados em HTML e CSS, né? Então, ele é um editor muito parecido com, por exemplo, do Wix, onde tudo que você põe na tela e onde aquele componente está localizado é onde ele vai ficar mesmo, né? Acho que o Bubble, ele tiveram a ideia de parecer como uma ferramenta de design realmente, né? E se a gente reparar numa ferramenta de design, como por exemplo Figma, Sketch, Adobe XD, entre outras, você realmente movimenta os componentes na tela e onde eles estão colocados é onde eles vão ficar realmente. O problema é que nas ferramentas de design, isso já é um pouco chato também, de você ter que ficar movendo as coisas, né? Quando tem atualizações de texto ou muda o tamanho de alguma coisa. E por isso mesmo, as ferramentas mesmo de design começaram a mudar um pouco a forma como elas trabalham e dar alguns recursos para você poder simular um pouco de algumas coisas que acontecem no HTML e no CSS, né? Ter um pouco dessa fluidez, dessa responsividade de alguns componentes se comportarem ali no layout de design. Então, as próprias ferramentas de design, elas estão seguindo num caminho a chegar mais próximo, né, do que acontece com CSS, com HTML, de fato. E o Bubble, como ele copia esse mesmo conceito, né, de ferramentas de design, ele tem também essa mesma desvantagem que as ferramentas de design já perceberam e já estão evoluindo em relação a isso. Eu acredito que o Bubble possa também evoluir nesse sentido. Por exemplo, no Webflow a gente tem um conceito muito próximo do HTML e do CSS, o que eu acho fantástico na hora de construir, utilizando o editor do Webflow em relação ao Bubble. Então, esse é realmente um ponto ainda de desvantagem muito considerável. Para quem já está acostumado, já mexe há algum tempo com outras ferramentas, vai notar isso de cara. Eu acho que é uma das coisas que mais me incomoda hoje. Porém, é algo que você consegue superar, tá? Então, é uma desvantagem, mas não é algo que impossibilita você criar seu site ou sua aplicação lá. É só algo que vai ser um pouco pior do que você encontra em outros lugares, outras ferramentas, ou que você já esteja acostumado. Porém, se você não está acostumado com essas outras ferramentas, talvez isso nem faça sentido para você, você nem tem essa percepção de desvantagem. Para você, é só o jeito que é mesmo o Bubble e tudo bem. Depende muito da sua referência, tá? Bom, para criar algo no Bubble, né? E eu diria até que em todas as outras ferramentas, mas eu já explico um pouco mais porque no Bubble isso é mais crítico, né? Para criar algo bacana é bom você saber o mínimo de design. Eu digo isso porque eu já comentei que o editor, ele é livre, né? Então, pelo fato dele ser livre, altamente customizável e flexível, se você não tem o mínimo de referências de design, você não vai criar algo bonito, porque ele não te ajuda com essa tarefa. Ele é totalmente flexível e customizável. Então, ele espera que você tenha um mínimo ali de domínio de design para você fazer alguma coisa bem bacana. Então, vai depender muito das suas skills, das suas habilidades de design para você construir algo bacana, né? E logicamente com o tempo você vai melhorando nesse ponto também.
Mas em relação a algumas outras ferramentas que talvez não sejam tão flexíveis e te dão componentes mais visuais e mais prontos, você tenha que ter menos skills de design, menos habilidades de design, porque esses componentes eles já estão mais próximos de serem, de fato, a versão final. Você só altera pequenos detalhes de cores, você não mexe muito nos componentes. Uma ferramenta, por exemplo, que se encaixa muito bem nesse cenário é o Adalo, onde você tem alguns componentes que têm a cara do Material Design, que é o design system do Google, e pelo fato de você ter os componentes do Material Design, você não precisa criá-los do zero, né? Você já utiliza eles com aquela característica do Material Design. E faz algumas opções de modificação de cores aqui e ali. E aí você também não precisa ter um conhecimento tão abrangente de design, porque você já está utilizando um componente mais pronto, mais próximo do final e fazendo só algumas alterações nele. Já no Bubble não, você vai ter que desenhar esse componente do zero mesmo. Então, pelo fato de você ter que desenhar do zero, às vezes você ainda não está naquele nível profissional, você não vai conseguir desenhar ele da melhor maneira possível e isso vai ficar evidente no seu layout que o teu design não é o melhor design. Então, no Bubble, isso pode ser considerado uma desvantagem. Mas, como eu falei, a vantagem de ser customizável e flexível, se você manja de design, aí você pode fazer o que você quiser e isso é muito legal. Já em relação ao Adalo, por exemplo, quando você não consegue customizar no mínimo detalhe, se você quer fazer isso, é um pouco frustrante, né, e limitante. Então, vai muito do perfil e do que você está querendo atingir, né? Outra coisa também que é uma desvantagem é que o Bubble ainda não cria aplicativos mobile nativo para celular, né? Aplicativos para celular de forma nativa. Porém, tem várias pessoas aí tentando criar projetos paralelos para compilar esses aplicativos do Bubble em aplicativos nativos, traduzindo as coisas que o Bubble criou. Então, assim, pode ser que isso acabe sendo resolvido em algum momento e pode ser também que o Bubble faça alguma modificação nativa e faça com que isso aconteça, vendo que talvez os outros concorrentes estão começando a abocanhar um pouco desse mercado. Mas não é nada garantido, é só uma hipótese. Então, é um fato hoje que, né, você tem essa desvantagem em relação a um aplicativo, uma ferramenta, né, no code, por exemplo, no Adalo, né, que consegue criar o aplicativo e subir na loja diretamente. Então, no Bubble você teria que fazer algumas maracutaias ali, uns hackzinhos assim, né, para conseguir subir o seu aplicativo na App Store. Você teria que criar uma web view para rodar o seu aplicativo e aí subir esse aplicativo nativo que foi criado com a WebView na App Store, por exemplo, né? Isso se você quiser, eu já falei em alguns vídeos que talvez às vezes nem precisa colocar na loja, né? É mais uma barreira para as pessoas baixarem e tudo mais. Então, assim, depende muito do que você quer, de cada caso a caso. Mas nativo ainda não dá para criar com o Bubble, beleza? Então, essas foram as vantagens e desvantagens aí que eu vejo sobre o Bubble. Como eu repeti, deixe seu, como eu já falei, né, vou repetir, deixe seu comentário aqui embaixo. Que vantagem que você vê, que desvantagem que você vê. Vamos trocar ideias aí, acho que é bem legal. E já te peço para você deixar aquele like no vídeo e também se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui para a gente seguir essa jornada de aprendizado. Ativa o sininho também para a gente continuar aqui aprendendo sobre no-code. Eu e você, eu vou trazendo vários vídeos aqui. E o sininho aí, se você ativar, você já vai receber as notificações dos vídeos segunda e quarta às 7 horas da noite aí, para você acompanhar tutoriais e mais informações sobre o universo no-code aqui no canal Yes No Code. É isso aí, então, valeu, muito obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Yes No Code!